Deixa eu só sair eu saí da página onde as telas estão aparecendo para mim, agora eu estou só na tela do texto. Então, quem quiser, é só interromper na hora que quiser. Eu voltei um pouquinho o texto, nós estamos no livro do Missionários da Luz, e nós paramos na parte ainda do processo de reencarnação do Segismundo. E após toda a conversação que teve entre ele e o futuro pai, nós paramos nessa parte aqui, um pouquinho depois, mas a gente vai contextualizar com essa parte, tá ok? Então, enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano, explicando-se. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado, é necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se, de fato, procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: Voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar, na ocasião, com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referente aos serviços a serem ensentados. Separamos-nos. E eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem antes da reaproximação pelos laços da carne, não suportei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime da redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização nesse lado da vida. E depois de pequena pausa, considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também, no instante de atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu, procedem as faíscas destruidoras. Assim, a mente humana. Dela se originam forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas quando perturbadas, emitem raios magnéticos de alto poder destrutivo
para as comunidades celulares que as servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria o objetivo sagrado da criação, porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, e quando não as ao nascerem, e quando não as aniquilassem por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Ora, no caso de Segismundo, unido a ele, em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio, modificando sua posição íntima. Adelino emitirá, doravante, forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. É interessante toda essa colocação dele, né, com relação à reencarnação, com relação à criação, com relação à união, né, entre os casais, entre as pessoas, e essas ligações que às vezes são apenas sexuais e que geram filhos, né, como tudo isso é complexo, né, dentro desse mapa que ele está demonstrando aqui para a gente. Eu achei bem interessante essa parte. Continua. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou, depois de longo intervalo. Segundo pode observar, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da vida, da própria vida. No curso de seus esclarecimentos, alusivos ao interesse de Segismundo, o bondoso instrutor referira assuntos de grande relevância para mim. Mencionara a união sexual e designara o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente a respeito de delicado assunto? Criveio de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu-me as perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu amavelmente: o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta, que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproximam demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo das relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano, não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixa corrente evolutiva. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores,
Peraí que me perdi. Construtores espirituais que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem as entidades que reencarnam nesse círculo mais grosseiro. Entretanto, é preciso considerar que o serviço a semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismos primitivos. O amor, nesses planos mais baixos, é tal qual ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosa experiência para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime de energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência, para o coração e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obra e realização generosa da alma para a vida eterna. Engraçado, porque quando eu parei para fazer o primeiro comentário, a minha cabeça estava fervilhando de dúvida com relação a isso que ele acabou de falar, né? Dessas uniões que são mais carnais, mais sexuais. Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se. Pode falar. Alô? Só queria acrescentar, e como esse texto todo aqui é rico, porque ele mostra do outro lado, sendo espírito animal, uma atividade, uma relação animal, ele explica. Sendo com mais elevação, ele explica também. Isso tudo acontece no nosso dia a dia sem esse nosso conhecimento. Nós temos esse conhecimento porque o André nos passou. Isso que enriquece a nossa vida, entende? Que a gente já tem consciência dos nossos atos. É só isso que eu queria falar. É muito interessante mesmo. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação, e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, mas como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui como um ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos a palavra união sexual por união de qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes e pensamentos. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental.
fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhantes fundamentos da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade é tarefa sublime. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica nas esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem às exigências da vida, em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem de cárcere, de limitação, e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequioso do eterno princípio fecundante. Alexandre fez longa pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido com semelhantes evocações. Por minha vez, achava-me deslumbrado. Nunca ouvira definições tão profundas referente à posição do sexo na vida universal. É lamentável, continuou o orientador gravemente, que a maioria de nossos irmãos encarnados na crosta tenham menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice dos prazeres inferiores. Todos pagarão, porém, centil por centil, o que devem ao altar santificado, através de cujas portas receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa, tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhe observem as angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhantes despenhadeiros, em semelhantes despenhadeiros, são punidos severamente pela natureza divina. A essa altura das luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo estaria em nova pausa, ousei interrogar. Mas não é o uso do sexo uma lei natural na esfera da crosta? Alexandre sorriu com benevolência e respondeu: ninguém contesta esse caráter de manifestações sexuais nos círculos da carne.
Mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuam à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Aos demais, não devemos esquecer o sexo na existência humana. Pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres, cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente, através de permutas magnéticas, não menos valiosa para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira, no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, em seguida, abanando a cabeça significativamente, observou: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem de uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venham a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me, talvez, a meditações mais edificantes. Esperei ansioso o instante de tornar as observações do caso Segismundo. O estudo o estudo que me encetara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, como justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista, na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Chegados à moradia de nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo, em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal de nosso amigo. Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de refeição.
Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos, com a assistência dos construtores presentes. Em vão procurava compreender aquelas características singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Alexandre, porém, sempre muito gentil e benevolente, acrescentou: este não é um estudo para você, para que você possa entender. Por enquanto, estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado. Assistido por dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama, em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com minha simpatia fraternal, e enquanto os demais lhe estudavam a situação, entretive com ele conversação rápida, que me deu a conhecer, mais uma vez, a penosa impressão dos que se encontram no limiar de novas experiências terrestres. Já estive mais animado, disse ele triste. Entretanto, agora, falece-me a energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutei para obter a transformação do meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos.